Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Ethereum próximo do topo histórico e o Bitcoin também estamos do lado do topo histórico. Rompimentos estão à nossa frente e muitos se perguntam quando é que a minha altcoin vai de fato subir. O Ethereum subiu 100% nesses últimos 40 dias e a minha altcoin subiu 15%, 20%. Eu quero te mostrar exatamente o que está acontecendo e o que pode acordar aquela altcoin que você tem no seu portfólio e que pode dar oportunidades para aqueles que estão buscando bons projetos. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço a você deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã e nos próximos dias. Sim, eu sei que eu iria apresentar uma análise de altcoins no dia de hoje, mas eu entendo que é vital que você compreenda o momento em que nós estamos para que você possa tomar boas decisões. Amanhã faremos uma análise completa de ativos e é por isso que eu peço a você, mais uma vez, deixe nos comentários os ativos que você quer que eu avalie. Os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. Pois bem, o Bitcoin hoje coloca uma aceleração. Estamos vendo valorização no Bitcoin. Muito obrigado. Tivemos o movimento de rompimento no final de semana, criação de um gap que ainda persiste em 117.400. Vimos um movimento negativo na segunda, terça, leve alta, e hoje a gente volta a flertar com a área de resistência entre 122 e 123 mil dólares. Faixa que, se for rompida, nos colocará diante dos alvos de 136, quiçá 150 mil dólares. Topo histórico, o que também diminuirá em muito a probabilidade de fecharmos o gap que está localizado aqui, nesta área, 117 mil dólares. Ele poderá ser fechado posteriormente. Para os próximos dias, se a gente fechar acima deste ponto, a probabilidade dele ser fechado irá diminuir muito, pelo menos nos próximos dias, no curtíssimo prazo. Estamos de olho, tendo em vista que o Bitcoin segue sim extremamente resiliente, mesmo que tenha ficado como coadjuvante nesses últimos dias. O Bitcoin segue no macro, no médio e no micro, indicando altas. É claro, a gente vai acompanhar o fechamento dia após dia e eu trarei atualizações sempre que for relevante. Na verdade, eu já trago atualizações todos os dias e continuarei a fazê-lo. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like se esse vídeo fizer sentido para você. Pois bem, o Bitcoin coadjuvante forte. É um coadjuvante forte no momento. Por quê? Porque quem que é o protagonista? Quem está chamando a atenção? Quem está fazendo sucesso neste momento? Só se fala dele. O mais odiado é o rally mais odiado, é o Ethereum, que também está a... Vamos lá. Quantos por cento do topo? Estamos a 3,4% do topo histórico. E o Ethereum segue acelerando, segue demonstrando que o apetite é para o risco. A dominância está despencando, não é à toa. Estamos vendo o mercado olhar para o risco de uma forma muito mais confiante, o que leva naturalmente o dinheiro para esses ativos de risco. Só que o Ethereum está nos colocando diante de uma aceleração, desde o começo de julho até o momento atual, de 85%. Poxa, legal, hein? Maravilha, o Ethereum tá voando. Lindo. Mas e as altcoins? As outras altcoins? Solana, Avax, Pendle,
XRP, Pepcoin, ou o que quer que você esteja de olho. O que está acontecendo com todas as outras altcoins que não estão colocando valorizações como estas? Lembrando que elas são muito menores. Na teoria, ativos menores tendem a se valorizar muito mais quando existe esse apetite para o risco. O que está acontecendo nesse momento? Que o Ethereum está brilhando sozinho. Eu fiz uma pergunta ontem. Será que você investiu em ativos ruins? Será que você colocou seu capital nos ativos errados? Será que agora é só o Ethereum que vai brilhar? Muita gente está se perguntando isso. E ontem a gente falou do giro de capital. Só que hoje eu quero te mostrar exatamente, com base no gráfico, o ponto que está trazendo uma valorização muito maior para o Ethereum e o que a gente pode esperar para os próximos dias, para as próximas semanas. As próximas semanas, eu digo no curto prazo, 2, 3, 4 semanas. O que a gente pode considerar? Eu vou te mostrar. Lembrando que este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Pois bem, o Ethereum está valorizando. Lindo, maravilhoso. Tem oportunidade de compra? Sério, tem muita gente que está me perguntando isso. Muita gente está se perguntando no mercado. É um momento propício para comprar Ethereum? Vamos lá. Em um ponto em que falta 3% para a gente atingir o topo histórico, eu não vejo, do ponto de vista gráfico, que este seja o melhor momento. Por risco e retorno, este não é o melhor momento. Não, Lua, mas o Ethereum vai valer 18 mil dólares no final do ciclo. Tudo bem. Se você está com essa visão, você pode fazer um DCA, um Dollar Cost Average. Sair comprando, dando all-in em Ethereum, depois que ele saiu 6 semanas atrás de 2 mil dólares, ou seja, ele mais do que dobrou, lembrando que é um ativo com centenas de bilhões de dólares de market cap, eu acho que pode ser um pouco imprudente. Lembre-se, ou você investe com gatilhos gráficos ou você faz o bom e velho DCA, compras escalonadas. Combinado? Mas é inegável. A gente está diante de um topo histórico e existe o cenário de rompimento. Só que, Luan, o que está acontecendo que o Ethereum está absorvendo todo este capital? Pois bem, eu gosto de analisar, e você sabe muito bem disso, os índices. Total 2, Total 2 ES, Total 3, Total 3 ES, o Others, são índices que pegam a capitalização total do mercado, sem o Ethereum, sem o Bitcoin, sem o Top 10. Eles são índices que nos dão uma base muito bacana para a gente entender onde os ativos, em média, podem chegar. E eu trouxe um estudo e apresentei inclusive para os integrantes do grupo Premium ontem, que é um estudo acerca do movimento do Total 3ES, ou seja, a capitalização total de mercado, excluindo o Bitcoin, o Ethereum e as stablecoins. E eu coloquei este gráfico versus Ethereum, ou seja, eu peguei aqui o Total 3 versus o Ethereum. E a gente está vendo uma desvalorização muito forte neste gráfico. O que isso quer dizer? Isto quer dizer que o Ethereum, neste momento, está muito mais forte do que os ativos do Total 3. Se a gente está considerando o Total 3, a gente está falando de Solana, BNB, Render, Pepe, Shiba. Estamos falando de todos os ativos abaixo de Bitcoin e Ethereum. O que está acontecendo? O Ethereum está dando uma surra
nestes ativos. E a dominância está caindo muito por conta do fluxo de dinheiro que está caminhando para ETH. Perfeito? Entendemos então que o mercado está priorizando o Ethereum. O dinheiro está indo para o Ethereum. Perfeito? Quando é que a gente vai presenciar uma valorização dos ativos menores, não do Ethereum? Quando é que os ativos menores vão ter uma valorização muito maior do que a valorização do Ethereum? Quando este gráfico tiver uma movimentação de alta. Por quê? Porque isso demonstrará que o total 3 está se valorizando acima de Ethereum. E a gente está de olho justamente no ponto de valorização. Só que, será que a gente está no fim de uma movimentação de baixa, o que indica que o Ethereum está muito mais forte? Eu gosto de olhar o histórico. E no gráfico semanal, nós temos o seguinte. Nós temos este gráfico e este gráfico do RSI. Pelo RSI, nós podemos ver que todas as vezes em que o gráfico semanal entrou na faixa de sobrevenda, nós tivemos um movimento de repique, um movimento de alta, que naturalmente beneficiou os ativos menores quando se comparados ao ETH. O que eu estou querendo te mostrar? Nós estamos próximos de uma nova rotação de dinheiro. Nós vimos a rotação do dinheiro e estamos, na verdade, vendo o Bitcoin não ser o protagonista, e sim o protagonismo passar para Ethereum. Ou seja, o dinheiro está fluindo para Ethereum, o que não está levando necessariamente o Bitcoin a quedas. Estamos vendo o dinheiro fluir preferencialmente para o ETH. Tanto que a dominância do Ethereum está explodindo. Quando o Ethereum acumular, ou seja, ele atingir um nível de resistência, veremos o dinheiro começar a fluir para estes caras, altcoins grandes, médias e pequenas. E é neste momento que veremos o gráfico do Total 3S barra ETH subir. Estamos próximos deste cenário. Na minha humilde opinião, a gente pode sim acabar vendo o Ethereum mais forte por algum tempo, mas a rotação de dinheiro é iminente e pode beneficiar aqueles ativos que ainda estão lentos. Opa, eu ainda não comecei a correr, eu não comecei a escalada. O Ethereum está lá em cima já e tem muito ativo que está devagar. Só que eles estão devagar e podem acelerar rapidamente. E é aí que existe uma janela de oportunidade. Oportunidade para quem está de fora e tem muito caixa e está num FOMO absurdo para compras. E também é uma oportunidade para você que está posicionado de fazer a gestão do seu portfólio. Realizar aquilo que está voando, aquilo que está muito forte, fortalecer aquilo que ainda não começou a acelerar. É importante você entender de rotação de dinheiro para você ter consciência. Porque eu estou vendo muita gente ainda desanimada e até de olho em compras de ativos que já vem acelerando de forma brutal, como, por exemplo, o Ethereum. Eu estou falando para você não comprar Ethereum? Não estou falando absolutamente nada. Só estou te lembrando, este é um ativo com uma valorização muito forte, gatilho gráfico, risco e retorno, do ponto de vista mais objetivo, não é tão interessante. Alguns ativos de boa qualidade e nos setores corretos ainda estão dormindo e você tem que ficar atento. E se a gente está falando do Total 3, eu não tenho como não falar do Others, que são os ativos ainda menores, que esses então, meu Deus do céu,
Tem muitos que estão no sono profundo, mas estes também podem acordar de forma muito rápida. E é o que o mesmo gráfico nos mostra. Others versus Ethereum. Veja o gráfico do Others versus Ethereum. Tivemos uma queda livre, ou seja, o Ethereum muito mais forte do que os ativos que compõem o Others. Só que agora a gente está numa faixa mais baixa no RSI semanal do que a que vimos em 2020, final de 20 e meio de 21. Tá? Então a gente, final de 20, que trouxe uma aceleração e a out-season em 2021. E também estamos em um ponto abaixo do período de 2023, que também foi muito interessante para ativos menores. Veja que o ponto atual é bem crítico, o que também abre espaço para aqueles que querem se aproveitar dos ativos que ainda estão em corrida lenta. Quando um está lá na frente, estes ainda estão para trás. Mas eu devo lembrar, este não é um campeonato de corridas de 100 metros. Faz 3 corridas de 100 metros e acabou. Nós estamos em uma maratona e só realmente vence aquele que faz as boas escolhas de forma consciente para o médio a longo prazo. E aqueles que sabem o que de fato está acontecendo no mercado, que permite que você possa se posicionar de forma correta. Por isso que eu sempre falo, invista no seu conhecimento, invista em você, porque isso faz total diferença. Espero agora ter fechado o cerco do giro do capital. A gente já vem falando sobre giro de capital, falei ontem e acho que hoje a gente fecha este ciclo. Se você quiser, de fato, ter acesso a atualizações e ao fechamento do mercado, em que a gente também vai falar de rotação de dinheiro, eu convido você a participar do nosso grupo geral, segundo o link da descrição. É um grupo gratuito, tem muito conteúdo bacana, muito insight, muita atualização. Participe, mais uma vez, é gratuito, segundo o link da descrição. Mas, se você quer realmente se aprofundar no conhecimento, quer ter acesso às minhas metodologias, estratégias, planos, quer ter acesso aos meus investimentos, operações no mercado futuro, quer ter acesso a diversas aulas que dão base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais, o seu lugar é no Premium e Desafio. São 2 grupos fechados em que eu entrego os nossos programas de conhecimento. Para mais informações, basta você clicar no primeiro link da descrição. Clicando neste link, um chat com o nosso time será aberto. Envie um oi. E aí sim o nosso time te enviará todas as informações para você conhecer o que a gente entrega e poder participar. Eu vou ficar de olho nos rompimentos. Hoje é dia de monitorar rompimento de topo. Bitcoin 123, Ethereum 4.870. Eu volto a qualquer momento com atualizações. E eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.